Boa noite a todos. Acredito que todo mundo já me conheça, né? Tem alguém que não fez aula ou curso comigo ainda? Tem alguém que não me conhece? Só eu acho. Ana Carolina. Você é de onde, Ana? De Matias Olímpio. Matias Olímpio, ok. Então, vou me apresentar rapidamente, né? De forma acadêmica. Então, meu nome é Aldenir, eu sou formado em Educação Física. Sou pós-graduado em algumas áreas voltadas ao treinamento. Sou pós-graduado em personal trainer, sou pós-graduado em nutrição esportiva, sou pós-graduado em treinamento físico, sou pós-graduado em treinamento desportivo, né? E em fisiologia aplicada ao treinamento de força, nutrição e medicina do esporte. Então essas são as áreas de especialização que eu tenho, são 5 especializações. Fora isso, eu sou professor de pós-graduação e de graduação, aqui em Teresina, em Parnaíba, mas já ministrei aula também em outras cidades, Pedro II, Luzilândia, diversos outros lugares, no Maranhão também. Também sou palestrante, ministro alguns cursos, já ministrei palestras em cursos nacionais, né? Então já tem um tempo que eu trabalho dessa forma. Aqui em Teresina eu atuo no grupo de pesquisa chamado GIME, né, um grupo de pesquisa do músculo esquelético aqui na Universidade Federal do Piauí, aqui em Teresina, na UFP, com o Dr. Fabrício lá no comando. A gente faz trabalhos lá, pesquisa com treinamento, geralmente com treinamento de força, quase sempre na verdade, com treinamento de força. E aí a gente testa alguns suplementos para ver se realmente tem alguma eficiência. A gente analisa o esporte de alto rendimento, faz análise com atletas de badminton e outros esportes. Né? Além disso, a gente faz pesquisa voltada à área da saúde também, a parte imunológica e também hipertrofia e emagrecimento. Então a gente atua nessa área aqui na Universidade Federal e a gente publica esses artigos. Infelizmente é complicado para publicar no Brasil, o Brasil atrasa demais as coisas. Então, para vocês terem uma ideia, teve um artigo muito bom que nós escrevemos aqui, o nosso grupo escreveu, em 2018 e só vai estar sendo publicado agora no próximo mês. Isso aqui no Brasil. Quando a gente manda para os Estados Unidos, nós temos parceiros, né, de outros países e de outros estados aqui dentro do Brasil, outros laboratórios que são parceiros. Quando a gente faz parceria com grupos de outro país, a gente consegue publicar isso rapidamente, em grandes revistas, né? Então aqui o Brasil atrasa demais, é muito demorado as coisas. Por isso que é difícil para as pessoas terem acesso ao material atualizado. Essa que é a verdade. Às vezes, aqueles que gostam de estudar, estudam muito por livro. O livro é bom, tem muita informação legal, porém o livro, quando ele chega para a gente, ele já vem aí com a base meia desatualizadas em algumas situações. Certo, fora isso, sou personal trainer, sou treinador de alguns atletas de fisiculturismo, né? Acompanho algumas pessoas, tanto homem como mulher. E também, não só no fisiculturismo, mas outras pessoas que buscam estética também faço esse trabalho. Trabalho também com artes marciais, sou mestre em taekwondo, sou faixa preta em outras modalidades, karatê, sou instrutor de capoeira e outras modalidades. E é isso. É mais ou menos isso aí que eu venho fazendo no dia a dia. Né? Deixa eu só ver aqui se alguém está mandando mensagem. Já respondi aqui. Então, basicamente isso que eu tenho feito. Sou também, esquecendo aqui, sou o diretor, o líder e o criador de um grupo de personal trainer que atua tanto em Parnaíba quanto em Teresina. Né? A gente chama de ETAF. E aí tem uns meninos de Teresina e de Parnaíba que a gente faz reunião, participa de cursos, divide material de estudo e meio que trabalha em equipe, né? Um ajudando o outro. Isso é legal. É basicamente isso que eu faço. Então fica assim, a nossa temática do curso é avaliação, mas dentro do meu campo de atuação, de pesquisa, de trabalho, de estudo,
Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ficar à vontade para perguntar, ainda que não seja o tema central do curso. Se eu souber, se eu tiver informação, tenho o maior prazer de tentar esclarecer, responder. Né? E aí, querendo ou não, a gente acaba falando um pouquinho aqui nesse curso sobre emagrecimento e hipertrofia, de forma não tão aprofundada quanto deve ser, mas na hora da prescrição a gente vai ter que falar. Então é um curso, pessoal, que eu programei não só para que tenha uma avaliação. Não adianta você avaliar, que é o que mais acontece. Sendo sincero com vocês, eu acredito que todo mundo é formado aí, tem alguém se formando? Tem o Derbrando, né? O Derbrando está se formando. Tem mais alguém que ainda está se formando? Eu, professor, sou seu aluno, terceiro período aí de hora, Rodrigão aí. Certo. A galera que estuda comigo sempre fala essas coisas na sala de aula, né? Sou meio chato aí com essa parte e sou meio realista. A verdade é que a avaliação física ela é muito desprezada, ela é muito desvalorizada. E quando a gente fala assim que ela é desvalorizada, ela começa a ser desvalorizada pelos próprios profissionais de educação física. Então não tem como, se o próprio profissional desvalorizar a coisa, não tem como as pessoas valorizar. Né? Então é uma coisa que é culpa nossa, né? Não é culpa das pessoas. Por exemplo, se o nutricionista cobra R$300, R$200, as pessoas pagam de boa, não tem problema. Né? O valor, na verdade, isso é o valor base do nutricionista, R$200 são os que os mais baratos cobram. Né? A média é R$300, mas aqui em Teresina tem consulta de R$600, R$700, talvez até um pouco mais. Né? Os melhores cobram mais ou menos esse valor. Então, assim, na nutrição isso já é visto de forma tranquila, a pessoa paga. Mas se você cobrar R$300 numa avaliação física, ninguém quer pagar. Né? Por quê? Porque nós criamos uma cultura que desvaloriza a avaliação física. É como se a avaliação física ela fosse opcional. Você pode ou não fazer e tanto faz como tanto fez, não vai dar na mesma coisa. Eu não sei na região de vocês quanto é que está a avaliação física, quanto é que vocês cobram na avaliação, né? Se vocês puderem falar aí mais ou menos a média de quanto que é a avaliação aí na região de vocês. Alguém quer falar? Tem uns profissionais de Teresina que vêm fazer a avaliação aqui que eles cobram R$40. Você vê, ó, R$40, né? Um valor irrisório, cara. Eu penso assim, eu penso em mim. Se eu não fosse da área, né? Se eu não fosse da área e um profissional cobrasse R$40, eu ficaria meio que com o pé atrás, porque é muito barato. Hoje R$40, nenhuma área profissional atua por tão pouco assim, entendeu? Se você vai no consultório médico fazer uma consulta ali que dura 10 minutinhos, 5 minutinhos é R$250. Se você vai no oculista é R$350, R$400. É tudo acima de R$150. Né? Aí na educação física o pessoal cobra 40, 50, né? Muito pouco, né? Então desvaloriza muito. A pessoa mesmo está se desvalorizando. O valor que eu cobro atualmente é uma média de R$120, R$100 para as pessoas que já fazem avaliação comigo há muito tempo, né? Algum tempo. Pessoas que estão começando agora, geralmente eu cobro R$120. E essa avaliação, ela varia. Ela vai variar. Professor, você avalia o quê? Depende. Sim, pode falar. Como nós estávamos conversando um tempo desse, né? O rapaz falou aí, né? Que a avaliação que ele faz lá na cidade dele é R$40 pro personal lá, né? Mas será que tipo de avaliação, né? Como é que é essa avaliação, né? Porque tudo vai depender, se for só para a pessoa vai lá, tira as dobras e tudo, vai. E aí? Será se ele consegue um resultado fidedigno, né? Para estar montando uma periodização com, vamos dizer, só com avaliação de bipedância ou só com as dobras, né? Aí você não faz a avaliação de esteira e tudo, né? E por isso que a galera termina desvalorizando, né?
A avaliação, que a galera só pensa em dobra cutânea e tirar as medidas lá e pronto. E a avaliação a gente sabe que não é só isso, né? Tranquilo, tranquilo. O que o Alisson trouxe pra gente aí é que o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que é o seguinte, tem tanta coisa que a gente pode avaliar, tanta coisa, que na avaliação física geralmente o que é feito é algo irrisório, é algo que realmente só vale o que é feito. Esses R$ 40 acaba valendo mesmo o que é feito, porque é feito tão pouco. E geralmente o que as pessoas fazem, o que os profissionais fazem, eles não têm uma característica de converter isso para treino. Então, exemplo, eu fiz lá a avaliação do indivíduo, seja por bioimpedância ou por dobra cutânea lá com adipômetro, tanto faz. Vamos dizer que o indivíduo apresentou 20% de gordura. Visualmente eu já estou vendo que ele está obeso. Ele já me procurou justamente por estar obeso, por estar gordo, por estar sedentário. Aí eu dou um valor, dou um diagnóstico no caso, ó, você está com 20% de gordura. Isso quer dizer o quê? O que é que isso vai influenciar na periodização do treino do cara? O que é que isso aí vai influenciar na montagem do treino? Sendo realista com vocês, isso não interfere praticamente em nada. Né? Se o cara tem 20 ou 22 ou 23% de gordura, isso não é irrelevante para o que eu vou montar. O que é relevante é o estado clínico e físico dele, e não o estado percentual. O estado percentual, a morfologia dele nesse caso, que é a constituição, a massa gorda, a massa muscular, não interfere na prescrição do treino. Né? Então a gente faz uma coisa, a gente acaba fazendo uma coisa que na verdade ela não tem tanta relevância. Eu vou lá, meço o peso do cara, vejo IMC, faço a circunferência do braço, circunferência da coxa, certo? Você fez circunferência, daqui a 2 meses aumentou a coxa da pessoa, aumentou a coxa em quê? Aumentou em músculo, aumentou em gordura, aumentou em água. Legal, aumentou em músculo, bacana, mas ficou melhor, porque nem sempre quando há um aumento de volume, um ganho de volume, também há uma melhoria de qualidade. Às vezes a pessoa aumenta o volume e fica mais estranho do que estava antes, fica até mais feio em alguns casos. Né? Então quando a gente fala de estética, eu não posso estar avaliando estética por fita ou por balança, não dá para me avaliar a estética assim. A avaliação estética é de outra forma que é feita, e não por circunferência ou por peso. Né? Então tem muita coisa que a gente, geralmente o que é feito na avaliação são coisas que de fato não tem tanta significância, e aí você não tem como cobrar mais mesmo, né? Só é aquele valorzinho fechado. R$50, R$40, R$30, já vi indivíduo que cobra R$30 na avaliação, até menos. Já vi academia que cobra R$15 a avaliação física. R$15. Nossa, é incrível. Então, como eu estava falando antes, o Alisson também chamou atenção para isso. Você pode trabalhar com avaliação estipulando valores, dependendo do que você vai fazer tanto, você cobra um valor. Então, um exemplo, eu vou fazer só a bioimpedância e a anamnese, eu cobro R$80, um exemplo, né? Eu vou fazer a bioimpedância, a anamnese, mas eu também vou fazer um teste máximo, um teste de VO2 máximo na esteira lá na academia com o indivíduo. Eu cobro R$150. Ah não, mas eu vou fazer o teste de VO2 máximo e também vou fazer um teste de força e um teste de resistência. Então eu vou cobrar R$200, entendeu? Dependendo do que tanto eu vou fazer no teste, eu posso estar tabulando ali valores. Aí a pessoa escolhe qual tipo de avaliação ela quer fazer, se é uma avaliação mais completa, uma avaliação menos completa. Você pode também fazer o trabalho hoje com avaliação do perfil lipídico, avaliando colesterol, HDL, LDL, triglicerídeo. Dá para ver isso hoje facilmente, só com um furinho no dedo. Tem um aparelhinho, que depois eu vou mostrar a foto dele aqui para vocês. Em 20 segundos ele dá esses dados para vocês, né? Dá para você avaliar o perfil, a glicemia do indivíduo, né? Dá para avaliar a glicemia do indivíduo em jejum, por exemplo. Dá para ver como é que está. Então, são avaliações que você pode, são ferramentas que você pode ir inserindo na sua avaliação e assim cobrando um valor mais relevante, né? 250, 300, quem sabe até R$400. E aí você tem valores. Tem valores de avaliação e quem vai dizer o que quer é o cliente, né? O cliente que vai determinar se ele quer um pacote completo de avaliação ou se ele quer
uma avaliação mais básica, só para ter mesmo a prescrição do treinamento. Tanto o cliente pode determinar isso, como você profissional, porque ninguém melhor do que você para indicar o que fica melhor para o cara. Assim como o médico indica certas coisas, nós na nossa área também podemos indicar. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de se exercitar e elas têm um quadro lá de problema, né, de saúde, e ela não sabe nem o que ela vai fazer. Então quem tem que indicar a atividade, a modalidade é você. Você que tem que determinar qual modalidade esse indivíduo vai fazer. Tranquilo, pessoal? Até aí? Tem alguma pergunta? Não? Fiquem à vontade, sempre que quiserem comentar ou questionar, fazer alguma colocação, fiquem à vontade para ligar o microfone, me interromper e falar, viu? Sem problema nenhum. Pode estar me interrompendo em qualquer momento. Por isso que são várias aulas, para a gente ter mesmo esse debate, essa conversa, para que a gente consiga captar mais informação. Então, o que eu montei aqui no curso? O que eu trouxe para vocês? O curso ele não vai ter um caráter tão básico. O que eu quero dizer com isso? Na graduação, vocês vão ter a disciplina de medidas e avaliação. Possivelmente é chamado assim. Porque entra ano, sai ano, esses nomes vão mudando. Mas é a mesma coisa, é avaliação física. Nessa disciplina, vocês vão ver alguns testes, os mais básicos que tem. Antropometria, que é a parte que entra aí perimetria, onde é que você vai passar a fita para medir, quais são os pontos, traçar os pontos anatômicos, que isso é básico, muito básico. Vocês vão calcular IMC, talvez, né, dependendo do professor, ainda vai apresentar isso para vocês, IMC, aquele negócio de IQC, que é o índice de cintura quadril, né, é uma forma de medir que você pega ali a circunferência, a perimetria, na verdade, a perimetria da cintura e a perimetria do quadril, e aí faz um cálculo, e aí você tem uma ideia do nível que está o indivíduo sobre o risco de ter doença cardiovascular, né? A gente tem essa forma aí de avaliar, e tem outra forma que é bem mais simples, que é só passar a fita na região abdominal, né? E tem uma porrada de formas de analisar. Porém, na graduação, o que vocês geralmente vão ver, dependendo do professor, são essas formas mais básicas. Vocês vão passar o tempo todo dessa disciplina fazendo circunferência, né? A perimetria das pessoas, sabendo onde medir a panturrilha, sabendo onde medir a coxa, sabendo onde mensurar aí o perímetro do glúteo e do tronco. Vocês vão aprender isso. Vocês vão ver também na graduação, quem ainda não se graduou, né? Vocês vão ver também falando sobre bioimpedância e sobre adipômetro, né? Eu acredito que vocês conheçam. Se não conhece, eu vou estar mostrando aqui também. Então, como isso aí já é de classe, já é básico, eu não vou puxar tanto para essa parte. Ah, professor, mas eu não tenho conhecimento nenhum nessa parte aí. Não tem problema. A gente vai estar falando, só que de forma mais simples, mais rasa. E se você depois, se é professor, mesmo assim eu queria ver mais daquela parte, eu posso estar indicando para você um bom material que tem no canal do YouTube, que eu sigo, que são pessoas de excelente qualidade, trabalho ótimo. Eu acredito que todos os estudantes de educação física deveriam seguir esse cara. Existem outros, mas esse é muito bom mesmo, tanto que ele é considerado o maior youtuber da área de educação física no momento, né? Até digo logo para vocês o nome, procurem lá, Treino em Foco, Treino em Foco. Lá tem mais de 700 vídeos, muito mais que isso. No tempo que eu estava me graduando, no tempo que eu estava na graduação, eu comecei a seguir esse cara, vendo os vídeos dele. Foi o primeiro contato que eu tive assim, com um material bom de educação física. Lá ele tem uma série de avaliação antropométrica que ele dá tudo, cara. Passo a passo, como é que você pega no adipômetro, como é que você lê, como é que você interpreta lá o cálculo do adipômetro, onde é que você vai passar a fita, a forma que você se posiciona frente ao cliente, tudo certinho, passo a passo, viu? É só procurar no YouTube, Treino em Foco, é ótimo, um ótimo canal para você estar seguindo aí. Pessoal que está se graduando agora,
ou que se graduou há pouco tempo. Eu falo isso por quê? Porque lá também é mais voltado a um público que ainda está aí nesse caminho, não está tão avançado assim. Né? Se você já está no mestrado, no doutorado, aí nem tanto, aí tem outras fontes. Mas tudo bem. Então vamos lá. O primeiro passo aí sobre a avaliação, que eu convido vocês a refletir, é tirar essa nomenclatura, ou então não usar tanto a nomenclatura avaliação física, porque o nome já está meio que banalizado mesmo. Então a gente pode estar utilizando análise clínica, análise funcional, né, uma análise clínica e funcional de parâmetros fisiológico ou físico e hemodinâmico, né, fica um nome meio que mais científico, né, uma forma mais científica de falar da avaliação física. Então dá uma outra visão para a avaliação física. Porque, como eu falei para vocês, se eu mensurar o braço aí de um cliente, tiver, sei lá, 40 de braço, isso quer me dizer o quê? Isso quer dizer o que eu já estou vendo, que o braço dele está grosso. E se é de músculo ou de gordura, também dá para você ter uma ideia. Né? Dá para ter uma ideia facilmente. O que falta, pessoal, o que falta a gente fazer são análises que representem de fato a saúde do indivíduo. Né? Que traga um dado para mostrar como é que está a saúde cardiovascular, a saúde metabólica dessa pessoa, a chance dessa pessoa ter um problema metabólico. Né? Então, isso é o que falta na educação física. A gente tem isso tudo e a gente não usa. A gente fica sempre fazendo as mesmas coisas. Tudo voltado à estética, tudo voltado à estética. E a saúde, que é mais importante, e hoje as pessoas procuram muito mais por isso, a gente deixa meio que de lado. Então, você analisar VO2 máximo, você avaliar limiar anaeróbio, limiar ventilatório, limiar de lactato, você avaliar ponto de compensação respiratória, tudo isso aí lhe dá margem para prescrever o treinamento. Eu vejo todo mundo hoje trabalha com HIIT, mas se você for perguntar, professor, como é que você prescreve o HIIT? Como é que você determina a velocidade que esse indivíduo vai correr? Se você fizer essa pergunta, são poucos que lhe respondem. Poucos. Não são muitos. Eu acredito até que de cada 10 você vai ter 1 ou 2 que responde isso aí para você. Né? E aí, se ele responder como é que ele prescreve, e você faz uma segunda pergunta, legal, e como é que você controla a carga de treino? Como é que você faz o controle da carga de treino desse cliente? Aí é outra complicação. É outra complicação, menos ainda responde essa segunda pergunta. Tem alguns pontos que eu quero que vocês entendam, porque às vezes eu posso falar aqui de uma forma e acabar confundindo vocês. Carga de treino. O que vocês entendem quando eu falo carga de treino? Qual é a carga que você usa no treino? O que vocês entendem com carga de treino? Alguém quer falar? Deixa eu dizer aqui para vocês. Só o volume, seria o volume máximo de peso ali, que está dentro de um ciclo semanal, mais ou menos assim. Né? Não necessariamente a quantidade de quilagem que eu vou suspender no supino. Não seria isso, seria a quantidade em distribuição semanal, um exemplo, né? Eu acho que seja isso. Sim, aí a gente chama, Rodrigo, de tonelagem. A tonelagem semanal, a quantidade de peso que foi erguido durante a semana. Mas tá bem mais no rumo, mas tá ok, não tá fora da ideia não. É porque quando a gente fala de carga, as pessoas pensam que é o peso. Ah, você tem que aumentar a carga de treino, a pessoa já pensa logo que é o peso que tem que adicionar. No treinamento esportivo, quando a gente fala de carga, a gente fala de trabalho. Então, um exemplo. O indivíduo correu a 10 km por hora, correu aí 200 metros. Ele teve uma carga de treino. Se ele faz a mesma corrida na mesma velocidade, só que numa distância maior, ele aumentou a carga de treino.
né? A carga de treino ela está relacionada à intensidade que você está gerando, né? Então isso que é carga de treino. Quando eu falo de carga, eu falo de trabalho. A quantidade de trabalho, a quantidade de estresse que foi gerado nesse indivíduo. Então isso que é carga no treinamento, carga é isso. Só que às vezes, principalmente na musculação, as pessoas falam carga querendo se referir ao peso que está usando. E não é bem por aí. Carga de treino é algo interno, né? Algo dentro do corpo da pessoa, não é fora. Né? Então carga é interno. Peso aí é externo. Né? Você pode até usar, para tentar explicar para pessoas que não conhecem, falar falar carga externa e carga interna. Você pode até fazer assim. Não, vamos aumentar a carga externa, que seria o peso, né? Vamos aumentar a carga externa no treinamento para ver se gera uma carga interna maior. Então você pode até se referir com o nome de carga dessa forma. Um outro problema que as pessoas, que a maioria de nós não entendem ainda, e não é culpa nossa, é culpa da graduação, porque por muito tempo a gente aprendeu de outra forma, é sobre a intensidade. Né? O que é intensidade? Vocês poderiam me citar alguma modalidade de alta intensidade, um exercício de alta intensidade? O que seria um exercício de alta intensidade? O que vocês podem citar aí? Levantamento de peso olímpico. Legal. O que mais? Treinamento com carga progressiva. Bacana, bacana. O próprio HIIT, né? O HIIT é um treinamento de alta intensidade, né? O que eu quero que vocês percebam? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Quando eu falo assim, ó, esse exercício ele tem uma alta intensidade. Na verdade, ele não tem uma alta intensidade. Não existe exercício de alta intensidade. Porque a intensidade não é algo que eu ajuste com a mão. A intensidade é algo que eu gero. É algo que eu faço com que ocorra no organismo do indivíduo. Então, isso é intensidade. Intensidade não é palpável. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você põe lá um agachamento com 80 quilos para o indivíduo agachar, para algumas pessoas vai ser um exercício de alta intensidade. Para outras pessoas vai ser um aquecimento. Logo, eu não posso dizer que aquele exercício é de alta intensidade. Por quê? Depende da pessoa que vai fazer. Né? Então, intensidade não é algo que é determinado pelo exercício apenas, mas também por quem vai executar o exercício. Então, intensidade é algo que eu gero no organismo da pessoa. Né? Então, a musculação é um treino de alta intensidade? Depende de como eu vou fazer e de com quem eu vou fazer. O crossfit é uma modalidade de alta intensidade? Depende de quem que vai fazer, de como vai ser feito. Então, se vai ter uma alta intensidade ou não, vai depender de como vai ser executado e de quem vai executar. Né? Então, intensidade é algo que eu promovo no organismo do indivíduo. E intensidade é o nome que eu dou ao estresse que eu estou gerando. Né? Então, ao invés de eu falar estresse, eu posso falar intensidade. Logo, se eu disser assim, toda vez que eu aumento o volume, eu baixo a intensidade. Eu estou mentindo. Se eu aumentar o volume, automaticamente eu também estou aumentando a intensidade. A intensidade não cai se eu aumentar o volume, ela aumenta. Um exemplo, a gente pega aí, qualquer um de vocês, põe um para correr aí, leve, a 8 km por hora, uma corridinha leve, 3 km. 3 km, legal, aí descansa aí uma semana, e aí a gente põe de novo o mesmo indivíduo para correr na mesma velocidade, 8 km por hora, só que agora 12 km. Qual desses treinos vai gerar maior fadiga, vai gerar maior depressão de substrato energético, vai gerar maior dor muscular de efeito tardio, maior cansaço, maior frequência cardíaca, maior aumento da pressão arterial? O que vocês acham? Qual que vai ser maior, de 3 km ou de 12 km? A velocidade não foi a mesma? Se a velocidade foi a mesma, o que eu aumentei? Eu aumentei o volume. Se eu aumentei o volume, e é lógico que se eu fizer 12 km ao invés de 3, eu vou ficar mais cansado, eu vou ficar mais depredado, eu vou ficar mais exausto, eu vou ficar mais dolorido.
Então eu fiz o quê? Eu aumentei a intensidade. Através de quê? Do volume. Então, quando eu aumento o volume, eu também aumento a intensidade, né? Ela não cai, como a gente aprende na graduação. Geralmente na graduação a gente aprende assim: se você aumentar a intensidade, o volume cai. Se o volume aumenta, a intensidade cai. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Isso depende de alguns fatores. Em geral, se eu aumento o volume, a intensidade também está aumentando, né? Então é só para vocês terem uma ideia de que muitas coisas que a gente acha básico, fácil de entender, não é tão básico e fácil de entender assim. E isso vocês podem ver até na prática. Se você fizer aí, se você parar um pouquinho aí e fizer 20 flexão, vai ser um estresse. Se você fizer 40 flexão, vai ser o dobro, um estresse muito maior. E o seu peso corporal não mudou. Ou seja, você aumentou a intensidade através de quê? Do volume. Não foi através do peso. O seu peso é o mesmo. Entendeu? Então, se eu aumentar o volume, eu também aumento a intensidade. Porém, se eu estou treinando para um determinado objetivo, eu tenho que ver como aumentar a intensidade. Porque se eu aumentar a intensidade utilizando volume, aí eu tenho uma resposta X. Se eu aumentar a intensidade aumentando o peso, aí eu tenho uma resposta Y. Ou seja, eu tenho uma outra resposta fisiológica, um outro ajuste fisiológico, que a gente chama também de adaptação. Tranquilo até aqui? Ficou tranquilo até aí? Tranquilo, tranquilo. Aí é o que acontece muito, né, Olenir? Às vezes as pessoas estão ajustando os treinos de maneira errada, né? Porque a galera se preocupa muito em relação a peso e não a questão de estresse, né? Só visam peso e termina executando o movimento de forma errada, né? Legal, legal. Vai ter uma aula que eu vou programar ela mais para a gente discutir sobre hipertrofia. Aí eu vou trazer umas ideias bem legais, umas coisas bem bacanas, novas, né? Que ainda nem está publicado, na verdade, vai ser publicado ainda esse ano. Mas alguns achados novos, algumas ideias diferentes do que a gente tem visto aí. Então a gente vai trazer algumas novidades aqui que nem está publicado ainda em artigo. Tá já escrito no artigo, mas ainda não foi publicado. E isso é até de um estudo do grande estudioso aí do músculo esquelético aqui do Brasil, que é o Dr. Nelo, né? O Dr. Nelo aqui da Universidade Federal do Maranhão tem ministrado algumas aulas com a gente aqui do grupo, do Dr. Fabrício, e ele sempre traz muita novidade. E eu vou estar trazendo para vocês também aqui. Sim, aí como o Michel falou, tem que ter esse cuidado para onde é que eu vou ajustar, como é que eu vou ajustar, e falar em ajuste para ficar claro para vocês. Vocês vão muito ouvir falar em adaptação, né? Quando a gente fala em exercício, a gente fala em adaptação. O exercício promove uma adaptação. Esse conceito, essa nomenclatura de adaptação, ela tá meio que sendo tirada por alguns, né? Não está mais sendo tão utilizado o conceito de adaptação e está deixando lugar para a palavra ajuste, né? Então, o que o exercício gera, na verdade, é um ajuste fisiológico, não é uma adaptação fisiológica. Professor, qual é a diferença? A diferença é que na biologia, quando a gente fala em adaptação, é algo que é imutável. Então, você adaptou, pronto, não muda mais. Como a teoria da evolução humana, nós passamos a andar de duas pernas, né, em vez de 4, a gente não vai evoluir até voltar a andar em 4 patas. Então, a gente fica só em 2 mesmo. Então, você alterou aquilo, ele não reverte mais. Isso que é adaptação. Quando é uma adaptação, não é mutável. Uma vez depois que muda, pronto, se estabelece ali, né? Isso é adaptação. Quando eu falo de ajuste, é algo que que sofre uma mudança, mas pode ter uma regressão, por exemplo, hipertrofia muscular. Se eu gero hipertrofia, o cara aumentou lá, o cara está com 50 aí de braço. Se esse cara passar aí um ano sem treinar, é lógico que o braço dele vai diminuir, né? Ele vai sofrer um novo ajuste. Já que ele não está necessitando de tanta massa muscular, ele não está gerando estímulo para manter a massa muscular, ele vai perder essa massa muscular, porque não é interessante para o corpo ter todo esse aporte aí de massa muscular, dessa quantidade grande, né? Então ele vai sofrer um novo ajuste. Então,
a palavra mais correta para a gente falar do que a gente gera com exercício é ajuste fisiológico, não é adaptação. Né? Do jeito que a gente pode promover, ele pode ser mudado. Então é um ajuste, não é uma adaptação. Ficou tranquilo aí? Ficou fácil de entender? Tranquilo, é por isso que eu estava vendo um trabalho do doutor, né, falando em relação musculação. Aí eu vi lá uma parte lá ele falando sobre ajuste e não adaptação. Achei até estranho. Viu? Então hoje a gente tá meio que saindo essa. Não são todos, mas muitos já falam ajuste mesmo, nem tanta adaptação. Certo, legal. Então voltando aqui a temática, né? Pessoal, nós vamos até umas 9, 9h20. E aí eu quero ver com vocês se dá pra gente retornar amanhã à noite. Né? Vai depender de vocês, às 8 horas da noite, 8h30, se estiverem disponíveis, né? A gente pode ver. Lembra que essa aula de hoje eu estou gravando, então depois eu vou colocar no meu canal do YouTube, que não é nem um canal na verdade, é só eu uso o YouTube e aí eu posto lá e pronto. Nem é um canal, não tem muita coisa lá. Certo, então vamos lá. Nós vamos começar do básico e aí nós vamos pular posteriormente para partes que são mais práticas. Né? Vamos falar de como prescrever treino para um HIIT, uma corrida, como analisar o VO2 máximo, como pegar esse VO2 máximo e transformar ele em VVO2 máximo. O que diabo é VVO2 máximo, professor? VVO2 máximo seria ali uma intensidade de treino. Né? Eu vou explicar melhor isso aí para vocês. A gente vai ver também análise aqui de força, né? Como fazer o teste de 1RM, como fazer uma análise de força máxima sem utilizar o teste de 1RM, só fazendo um teste de resistência. Então a gente vai ver, e tudo que a gente vê como analisar, eu vou estar trazendo o diagnóstico, no caso, né? Que seria o resultado, e vou trazer também a prescrição, como é que eu prescrevo. Então a gente vai partir desde a avaliação de uma determinada valência física até o resultado e a prescrição do treino. Não adianta eu saber qual é o VO2 máximo do cara se eu não sei como prescrever o treino. Certo, achei o VO2 máximo dele. O que eu faço com isso? Não sei. Então você perdeu tempo. Não adiantou você avaliar. Então a gente vai até a prescrição. Certo, então a avaliação física, avaliar é o mesmo que diagnosticar, ou seja, eu vou analisar, né? Eu vou buscar um dado, então é uma análise. Em cima dessa análise eu vou fazer um julgamento, né? E vou interpretar isso. Então a avaliação inicial é isso aí. Quando eu estou lá, faço lá a bioimpedância, ou vou medir a altura do indivíduo, ou o peso do indivíduo, o que eu fiz? Eu fiz um diagnóstico, né? Esse diagnóstico, eu pego esse diagnóstico e faço uma análise dele, faço um julgamento e uma interpretação desse dado, para mim poder dar o resultado, né? Para mim poder dar uma margem para o indivíduo. Fiz lá a bioimpedância, legal, foi a forma de análise, foi a avaliação. Agora eu quero o diagnóstico. A balança me dá lá um número, eu vou analisar esse número, vou fazer o julgamento com base numa tabela que a gente tem, científica, né? E vou interpretar esse dado que a balança me deu. E aí eu dou o diagnóstico para o indivíduo, que seria o resultado do teste, né? Então, a avaliação ela se fecha aí em análise e diagnóstico, né? Eu analiso. E para analisar eu preciso de quê? De formas de teste. Se for um teste de potência, que a gente vai falar aqui como medir potência de atleta, a gente vai precisar de algumas ferramentas aí para avaliar potência. Isso aí a gente vai estar falando também aqui, de como avaliar a potência em atletas, por exemplo. E aí, ó, esse diagnóstico clínico e funcional, você pode estar fazendo o quê? Pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia, a morfologia. O que é a morfologia? A composição, a constituição física, massa muscular, massa gorda, massa óssea, né? A quantidade de água, isso é a morfologia, a constituição física do indivíduo. E a análise de VO2 máximo, eu coloquei 2 vezes ali, mas foi porque foi errado mesmo, era VO2 máximo e limiar anaeróbio. Bacana. E aí eu posso também estar avaliando a força, que seria aí a aptidão neuromuscular,
né, a parte neuromuscular. Então eu tenho aqui formas de análise que vai desde parâmetros de força, né, que seria neuromuscular. Aqui a aptidão neuromuscular é relacionada à força, até parâmetros metabólicos, que está relacionado ao metabolismo do indivíduo, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia, e tudo isso aí a gente vai estar conversando mais para frente. Eu estou só apresentando aqui inicialmente. Certo, então como eu estava falando antes, para mim avaliar, eu preciso de uma forma de teste. Se eu quero avaliar o peso, eu preciso de uma balança. Se eu quero avaliar resistência, por exemplo, o VO2 máximo, eu preciso ou de um local para esse indivíduo correr, ou de uma esteira, ou de uma bike, ou alguma ferramenta que me permita fazer o teste, né? Então, inicialmente eu preciso do teste para utilizar como forma de análise. Aí eu pego a informação desse teste, né, a medida, e dou o resultado do teste. Esse resultado é o diagnóstico, né? O resultado é a mesma coisa que dizer diagnóstico. E aí eu faço um prognóstico. O que seria um prognóstico? Seria a resolução do problema. Então, por exemplo, se eu faço uma análise de VO2 máximo, lá na esteira, por exemplo, e faço a leitura dos dados, e dou o diagnóstico para o indivíduo, o resultado para o indivíduo, e digo para ele assim, olha, você está no nível de VO2 máximo muito baixo. Nesse nível aqui, você está com alto risco de doença cardiovascular e metabólica. Não quer dizer que você vá ter, mas você está em um alto risco. Diabetes, hipertensão, arteriosclerose, uma porrada de doença, inclusive que a gente tem de mais novo hoje aí no nosso planeta, né, que é o Covid. Né? Então você está com um risco muito elevado de ter esses problemas. No caso do Covid, se você vier pegar, a chance de você morrer é alta, já que você já está com problema cardiovascular, cardiorrespiratório, você já está com insuficiência nessa área. Né? Então a gente tem que aumentar isso para diminuir as chances de você ter os problemas metabólicos. E se tratando desse vírus, se você vir a ser infectado, você não sofrer tanto risco assim à sua saúde. Certo. E aí o prognóstico ele é feito em cima do nosso treino. Então o que é o prognóstico do profissional de educação física? É o treino. Então o prognóstico que o médico dá é o quê? É uma receita de um medicamento. O profissional de educação física, ele prescreve o treinamento, né? Então você tem aqui coisas separadas, ó. A avaliação física só vai até aqui, ó, né? Isso é avaliação física. É você testar, você analisar os dados, né? Interpretar e dar o diagnóstico, dar o resultado. Então isso aqui é avaliação física. É você dar os dados para o indivíduo, o resultado. Professor, e a outra parte? A outra parte é prescrição. A outra parte é o prognóstico. Geralmente, nós da área de educação física, nós tratamos tudo isso aqui como avaliação física, mas na verdade não é. Nós estamos aí fazendo 2 trabalhos pelo preço de 1. Né? Inclusive, em alguns lugares, como em Parnaíba, eu faço assim, ó. Se você quer fazer avaliação física, eu cobro um valor. Se você quer avaliação física mais programa de treino, é outro valor. Né? Então, se você vai, por exemplo, se vocês se juntam aí, 2 ou 3 pessoas aí, cada um vai dar, sei lá, 25 mil reais. Vamos montar uma clínica de avaliação física. Vamos comprar uma porrada de coisa, uma esteira top, vamos comprar um monte de coisa. Vamos fazer, sei lá, uns 20 tipos de testes diferentes dentro da nossa clínica. A clínica é de avaliar. Você vai avaliar. O indivíduo vai entrar, vai ser analisado de diversas formas, né? E aí você vai dar lá uma porrada de resultado para ele, uma ficha com um monte de resultado, ó. Sua condição cardiorrespiratória está assim, sua força muscular está assim, sua resistência está assim, sua potência está desse jeito, e você está assim, assim, assim. Pronto, isso é o resultado, isso foi a análise. Ah, professor, e o que é que tem que fazer? Ah, e é outro profissional. Aí você pega o resultado e vai na outra sala aqui do lado e conversa com o professor que está lá, e aí vai ser outro valor que ele vai cobrar para prescrever o seu prognóstico, o seu treinamento. Né? Então,
o ideal numa clínica de avaliação é que fosse feito assim. Você faz a avaliação, encaminha para o personal da pessoa e o personal vai pegar os dados, ler os dados, interpretar e vai prescrever o treinamento. Só que não é feito assim na prática, né? Na prática a gente já faz tudo de um pacote só. Aí isso ainda deixa a avaliação ainda mais barata, né? Não é mais ou menos assim que a gente faz na prática? Sim, sim. E a galera ainda acha caro, né? Mas quando vão comprar um shake ou algum chá, que vale lá um pacote que é R$ 300, não acho caro, né? Uma avaliação física com a prescrição de treino, acha caro, né? Pois é, cara, é complicado, as pessoas são complicadas. Mas como eu tava falando no começo aí, eu acho que nós mesmos é que acabamos nos sabotando. A gente não tem sabido como demonstrar a importância de fazer avaliação física. Aí a gente fica meio que refém desse problema que a gente mesmo cria, né? Certo, vamos lá. As finalidades das avaliações são várias. Eu posso fazer avaliação para determinar a condição física geral, né? Todo um apanhado geral. E aí geralmente as pessoas encaminham para o médico, né? Para o médico fazer, dar aquela liberação. Eu não gosto muito de fazer essa indicação da pessoa ir para o médico, porque o médico, eu já fui pessoalmente, né? Quando eu morei em São Paulo, eu precisava daquele atestado médico para participar de aula de karatê no projeto lá. E eu fui, falei 3 minutos com o médico perguntou o que eu fazia, o que eu não fazia, como é que eu estava, se eu tinha adoecido, se eu tinha alguma dor. Não, ele já me deu ali o papelzinho de atestado médico. Pronto, pode fazer exercício. Nossa, não tem nenhuma análise, é só boca a boca. E ainda é rápido, 3 minutos. Eu acho muito superficial, né? Então, quando eu peço para o indivíduo ir no médico, eu peço exames específicos. Por exemplo, de glicemia, o perfil lipídico, né? Que são coisas legais que dá para você ter uma ideia do que você tem que fazer. Para vocês terem uma ideia, ó, nós temos dados científicos hoje mostrando que se você quer... Todo mundo sabe o que é HDL, LDL, triglicerídeo? Esses três, HDL, LDL, triglicerídeo. Alguém não sabe o que é? Quem não souber pode falar, que aí eu dou uma explicação aqui só para ficar mais claro. Dá uma pincelada aí, professor. Legal, legal. Então HDL e LDL são colesterol, né? O colesterol que as pessoas comumente chamam de colesterol bom e ruim. Na verdade não tem nenhum bom e nenhum ruim. São colesterol que são... eles têm que ter um equilíbrio. Geralmente se considera o HDL o bom e o LDL o ruim. Porém, se o HDL estiver baixo demais, isso é ruim. Se o HDL estiver alto demais, isso é ruim. Se o LDL estiver baixo demais, isso é ruim. E se o LDL estiver alto demais, isso também é ruim. Entendeu? Tem que ter um equilíbrio, na verdade. Não tem um colesterol mau e um colesterol bom. O que tem que ter é um equilíbrio desses colesteróis. Não tem nenhum bom e ruim aí, não. Certo. Se você faz esse tipo de análise, o indivíduo chega para você e diz assim, ó, professor, eu tô com LDL elevado, eu tenho que diminuir o LDL, eu tenho que aumentar o HDL, para mim ter um equilíbrio aí no meu colesterol. E eu tô tendo alguns problemas, por isso o médico me mandou para cá. Sabia que a gente tem intensidades adequadas para cada um desses marcadores? Exemplo. Se você fizer em alta intensidade o treinamento desse cara, você corrige uma coisa, mas você não corrige a outra. Vou dar um exemplo, não é bem isso, mas eu vou dar um exemplo aqui. Se você fizer o treino desse cara em alta intensidade, por exemplo, a 80% do VO2 máximo dele, o HDL vai ficar, ó, legal, vai aumentar, mas o LDL não vai baixar. Se você fizer em moderada intensidade, o triglicerídeo vai baixar, mas o HDL não aumenta. Cara, é muito massa quando você vai estudar essa parte, porque você vê que tem respostas diferentes para intensidades diferentes do que você está fazendo o treino ali. E outra,
Eu estou falando só do exercício, eu nem estou falando da pessoa. Se a pessoa for treinada, vai dar um resultado. Se a pessoa for destreinada, vai dar outro resultado. É muito massa. Tem um artigo, é muito massa esse artigo, é em inglês. Se vocês quiserem, depois eu posso estar mandando lá no grupo. Ele é em inglês, ele é enorme, é umas 15 páginas. E ele descreve tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele dá lá toda a forma de prescrição para corrigir esses dados, esses detalhes. E ele analisa o destreinado e o treinado. É muito massa. Se vocês quiserem, eu posso estar mandando lá. Né? A gente estudou esse artigo 1 mês e meio atrás aqui no grupo. E a gente, inclusive, quem apresentou esse artigo fui eu. Mas como é um artigo muito complexo, muito grande, 15 páginas, todo em inglês, eu não consigo lembrar de tudo aqui direitinho, até porque meu inglês é muito, mas muito ruim. Não é bom, é muito ruim mesmo. Certo, vamos lá. Então, determinar a condição física geral do indivíduo é um porquê de avaliar. Detectar deficiência e patologias. Verificar as experiências anteriores, se a pessoa já treinava, se ela já treinou, se ela já teve algum problema, se já teve algum machucado, alguma lesão. A finalidade, aí continua aqui, classificar e selecionar de acordo com a necessidade e potencialidade, né? Então, através da análise eu vou saber como prescrever o treinamento dessa pessoa, ver a intensidade, porque eu vou saber o que eu tenho que corrigir. Auxiliar na escolha do método de treinamento, né? Então, eu tenho que, se a pessoa é leiga, se ela está começando agora, como eu falei para vocês, ela tem que escolher um tipo de treinamento, quem é que vai aconselhar, quem é que vai indicar? Vai ser o profissional, ele que vai determinar um método de treinamento. A pessoa chega para você e diz assim, olha, eu quero perder peso, quero emagrecer, como é que eu faço? E aí você vai traçar o treinamento e vai escolher um método. Vocês conhecem os métodos de treinamento? Quais são os métodos de treinamento? Alguém pode citar algum? Contínuo, né? Força. Então, ó, no fitness, na academia, né, a gente tem dois métodos, Só existem dois métodos de treinamento dentro da academia. O método contínuo e o método intervalado, ou intermitente, que dá a mesma coisa. O terceiro método que existe é o método de jogos, né? Então, qualquer forma de exercício vai estar dentro de um desses três métodos. Ou está no método de jogos, ou está no método intermitente, né, que é intervalado no caso, ou no método contínuo. Qualquer tipo de exercício. Por exemplo, se o indivíduo faz uma brincadeira, sei lá, 2 contra 2, um jogo, 2 contra 2, isso está no método de jogos. Se o indivíduo falar, ó, esse time vai chutar só com a perna esquerda, esse time vai chutar só com a perna direita, isso se encaixa dentro do método de jogos. Isso é jogos, né? Legal. No fitness a gente não utiliza isso, a gente utiliza o método intervalado ou o método contínuo. Contínuo é todo aquele tipo de treinamento que tem um início e um fim. Não tem pausa entre o treino. Então, eu vou para a esteira fazer 1 hora de esteira, por exemplo, e começo a fazer a minha caminhada de 1 hora. Isso é um método contínuo, né? Se eu faço um circuito de treino, não vou fazer hoje a musculação, só que em circuito. Isso é um intervalado. Por quê? Eu faço um exercício, paro, vou para o outro, começo, paro, vou para o outro. Então, está tendo interrupções. Então, isso é intervalado. Não, vou fazer a musculação convencional. 3 séries, 4 séries. Também é intervalado. Eu faço uma série, paro. Aí eu continuo. Não, agora eu vou para a esteira, mas não vou fazer 1 hora. Não vou fazer 1 hora caminhando ou correndo. Eu vou fazer um HIIT. Eu vou correr rápido e caminhar um pouquinho. Ou parar. É o método intervalado, né? Embora seja com um treinamento considerado aeróbio, é um método intervalado, porque tem um intervalo de potência, né? Tem um intervalo ali na potência de treino ou na intensidade de treino. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Professor, Sim. você pode voltar o slide aí, só por gentileza. Esse aqui?
Certo. Então, ó, ajustar o volume e intensidade do treinamento, né? Então, para me ajustar isso aqui, eu tenho que fazer uma avaliação, eu tenho que avaliar. Ah, professor, então eu vou pedir o indivíduo para fazer uma avaliação só para me ajustar isso aí? Não necessariamente. Você, como personal trainer, você está avaliando o indivíduo diariamente ali com ele. Então, você está fazendo a avaliação na prática mesmo. Então, você ajusta o volume ou a intensidade, né, que vai dar basicamente a mesma coisa, para um lado ou para um outro, dependendo do que você está analisando ali. Então, coloquei um determinado peso. Eu vejo que o indivíduo consegue fazer mais repetições do que eu pedi, ou eu aumento o peso, ou eu peço para ele fazer mais repetições na próxima série. Então, estou ajustando ali diretamente. Isso é uma vantagem da pessoa que trabalha, que treina com personal, ou treina com alguém prescrevendo o treino para ela. Até nós mesmos, personal, acredito que vocês saibam disso, sabe que é importante treinar com personal. Inclusive, eu treino na maioria das vezes sozinho, mas eu não gosto de treinar sozinho. Treinar com alguém é muito melhor. Infelizmente, eu não acho, não tenho um parceiro fixo para treinar comigo. Às vezes eu treino na Federal, na verdade eu treinando sempre na Federal, mas às vezes tem pessoas lá, às vezes não tem, e às vezes tem, mas nem treinam junto comigo, mas só em estar assim, próximo, já dá uma ajudinha, né? Se você precisar, ela já pode estar dando um apoio ali para você. Então, treinar com alguém é muito importante. Quando você quer grandes resultados. Professor, Sim. você colocou no seu slide, antes desse outro que você colocou no anterior, que a pessoa deve, o profissional deve observar no anterior a questão da experiência, né? Sim. Só que a gente sabe que tem a questão do vício, que é o vício de treino, que algumas pessoas adquirem e que esse vício às vezes é até errado. Como uma pessoa que já tem em mente, que já sabe fazer o exercício físico, e aí o personal chega, que acontece muito isso na academia que eu trabalho. Às vezes a pessoa ela não aceita de jeito nenhum que ela possa estar errada. Eu queria um exemplo de uma metodologia que eu poderia utilizar com esse estilo de aluno. Você trabalha na sala de musculação, é? Não, quem trabalha é a minha colega. Eu trabalho na Zumba. Assim. Mas acontece muito isso na musculação, que Olha, eu observo. pois é, ó, isso é um tabu, isso é um problema que acontece com todo mundo, na verdade. Quando a gente sai da graduação, a gente sai querendo mudar a vida de todo mundo. A gente sai achando que, nossa, agora eu sei, eu vou fazer diferente da maioria dos meus colegas e eu vou ensinar de verdade, eu não vou ficar na sala parado. Como as pessoas criticam, o professor fica na sala e não faz nada. Mas é justamente por causa de pessoas assim, que são a maioria, na verdade, ou então são as que mais aparecem aí na academia, que o professor acaba ficando relaxado, né? E aí, isso aí, Ana, não tem como você mudar, porque não tem uma exigência, não tem como o professor obrigar a pessoa a fazer do jeito que você quer, do jeito que você sabe que é o certo. O que eu não gosto, o que eu não acho que seja admitível, é o professor tá vendo a pessoa fazendo errado, e não falar nada. Isso eu acho totalmente antiprofissional. Para mim, a pessoa dessa nem é profissional. Eu chego para a pessoa e falo. Se ela vai ser ignorante comigo, se ela vai me ouvir e vai consertar, ou se não vai consertar, aí é um problema dela. Eu sou pago para dar a informação e não para obrigar a pessoa a fazer. Exemplo, o médico. O médico, você vai no consultório, ele lhe analisa e ele prescreve medicamento. Em momento algum, ele vai na farmácia com você. Você é adulto, você que faz do melhor jeito. Então, eu já tive problemas na sala de musculação, já trabalhei uns 3 anos, mais ou menos, 2 anos. Inclusive o Michel me conhece aí, sabe que eu trabalhei lá na academia, e viu lá, eu tive problemas com pessoas que eu tentava ajudar, eu ia lá explicar, olha, a sua postura está errada, a pessoa já vinha comigo me dizendo coisas, eu acho que, não sei se já estava zangado com
vindo de casa zangado, eu sei que falava coisa comigo e eu não sou uma pessoa de ouvir muito e ficar calado, né? Então, geralmente eu rebato quando a pessoa é ignorante, eu também me torno ignorante, na maioria das vezes. Não sempre, mas na maioria das vezes eu era assim. E aí eu tinha esses problemas e ainda bem que o dono da academia gostava muito de mim, é o Júnior, né, da academia lá de Luzilândia, e sempre me chamava para conversar, ele acabava entendendo o meu lado, até porque ele também é profissional de educação física e sabe que isso acontece. Agora, em Parnaíba, eu tive um caso bem legal, Ana, com essa situação, que tinha inclusive uma pessoa treinando a aluna, só que eu sabia que essa pessoa não era formada e nem fazia o curso de educação física. Era um treinador que não era o treinador, né? E aí eu vi essa moça fazendo uns exercícios muito doidos, aquele leg de ladinho, umas coisas muito estranhas. E eu chegava mesmo na frente do cara e falava, ó, tá errado, por isso, assim, assim, assim. Aí eu falei umas 2 vezes, acho que a terceira vez que eu falei, ela se zangou e chamou o dono da academia. O dono da academia foi lá, ouviu o que ela falou e eu gostei muito da atitude do dono. Eu gostei demais da atitude dele. Eu achei que ele fosse falar alguma coisa comigo, né? E ele disse o seguinte pra ela, ele disse, olha, deixa eu lhe explicar. Esse rapaz aqui, ele é o técnico da academia, ele se chama Aldenir, ele é formado, ele é especializado nessa área. E ele está sendo pago aqui por mim para dar a informação para vocês, para nossos clientes. Ele quer manter a saúde de vocês. Então, é por isso que ele é pago aqui. Esse é o trabalho dele aqui dentro. Ele, em algum momento ele pegou em você, ou ele tentou lhe obrigar a fazer do jeito dele? Ela disse, não. Pois é. Ele fez o trabalho dele, ele lhe deu a informação. Se você vai seguir a informação ou não, aí é você que está na moral de decidir isso. Porém, se você fizer do jeito que ele está dizendo que é errado e você se machucar, aí você não vai poder culpar a academia. Né? Você se culpe aí o seu profissional que você está trazendo, mas não culpe a academia, porque senão a gente pode até entrar com processo contra você, porque o profissional ele falou como é. Rapaz, olha, foi um santo remédio, desde esse dia. Tudo que eu ia fazer, ela ia lá onde eu estava me perguntar. A questão também a questão é porque muitos profissionais não têm um argumento para corrigir, aí só fala que está errado, mas não tem um argumento dizer qual o porquê que está errado, entendeu? Aconteceu agora um exemplo comigo, foi ontem, sexta-feira, uma moça lá fazendo a mesa flexora de maneira totalmente errada, né? E eu estava lá na recepção da academia, no horário da academia, e falei para ela que ela estava fazendo errado. Fui dizer, né, qual o motivo que ela estava fazendo, que ela estava tirando o corpo da mesa, né, levantando, e estava fazendo a retroversão, tanto na subida quanto na descida, né. Aí eu fui explicar para ela, que não, que estava certo, porque ela tinha visto o vídeo de uma moça falando que as pessoas que fazem esse movimento tinham que fazer daquele jeito. Aí eu disse, é o seguinte, eu tô lhe avisando que está errado, esse movimento você vai terminar se lesionando, mas já que você está dizendo que a moça lá do blog lá tá certo, então continue fazendo do jeito que a moça tá dizendo. Agora, se você se lesionar, não venha culpar que foi a academia, não, viu? Vá culpar a moça lá do blog. Aí na hora lá o Júnior até viu, né? Aí disse, não, fulano e tal, tá errado. Entendeu? Aí que ela foi cair na real, nós vamos corrigir ela, isso realmente o movimento que eu estava fazendo estava errado, desse jeito que vocês explicaram aqui, tá pegando mais. Queria falar, Carlos? Sim, é porque, pelo que eu entendi acho que foi a Ana Carolina que falou, ela quis ressaltar sobre aquelas pessoas que dividem o treino da seguinte maneira: glúteo num dia, perna no outro, posterior no outro, sendo que acaba treinando a mesma coisa todo dia. Eu acho que é desse vício que ela estava falando, desse pessoal que quer treinar a mesma coisa todo dia. E tá totalmente, se foi isso, Ana, tá totalmente errado, viu? Não tem, antigamente, é porque na verdade a gente tinha essa divisão antigamente, mas hoje com a ciência em alta, a gente sabe que se você faz agachamento, você está trabalhando tanto glúteo quanto quadríceps em alta intensidade, dependendo se você agacha profundo, né?
Uhum. E aí não tem tanta necessidade, não tem necessidade de você fazer divisão. A não ser que você faça o seguinte, e dá para dividir. Se você treinar só extensora no dia e no outro dia só flexora, aí dá para dividir. Mas se você colocar o leg, colocar agachamento, Multiarticulares não tem multiarticulares, não como. vai ter como você Uhum. dividir. E também não tem nem por que fazer essa divisão. Né? Não tem por que fazer essa divisão. Na minha questão mesmo não foi a primeira explicação, mas ele já ressaltou outro lado também interessante. Entendeu? Então, são essas questões, como o Michel falou, é você ter um argumento, né, para falar para a pessoa, olha, tá errado. Não basta você falar que tá errado. Se explique para a pessoa, olha, tá errado por isso. E use uma linguagem técnica mesmo. Tem gente que diz assim, não, usa uma linguagem mais básica. Não, usa uma linguagem técnica. Faz mesmo do jeito para a pessoa não entender mesmo. Porque as pessoas têm uma moda de só prestar atenção em você se ela não entender o que você está falando. Se ela entende o que você está falando, ela menospreza aquilo. Então faz de um jeito que a pessoa veja, poxa, essa moça, ela entende. Então quando você fala assim, retroversão pélvica, ou quando você fala, olha, tá errado porque esse exercício aí, ele trabalha o músculo num ângulo que não é o ângulo mais adequado. Então fala linguagens mais técnica mesmo, para você chamar a atenção da pessoa. Mas sempre você vai, mas também sempre você vai esbarrar em pessoas que são mal educadas mesmo. Que você vai querer ajudar e ela vai ser grosseira. Tem pessoas que são assim mesmo e não tem o que fazer. A questão do equilíbrio do LDL e HDL, que você falou da intensidade, né? Que caso o treino seja mais intenso, pode ser que vá reagir em um, de forma específica em um e outro não. Como a gente pode fazer mais ou menos uma prescrição de treino relacionada a esse equilíbrio que você mencionou, que o ideal é ter um equilíbrio. Pois é, o problema é, como eu falei, o problema é que se você faz, vamos pensar no indivíduo treinado, indivíduo que é, treinado que eu digo assim, que já faz o treinamento já há alguns meses, 4 meses, 3 meses. Se você faz um HIIT, por exemplo, você melhora uma coisa e a outra você não melhora. Se você faz um treinamento de média intensidade, ali de moderado, você vai melhorar outra coisa e não vai melhorar aquilo que você melhorou antes. O ideal é que você entenda o que melhora o que, né? E aí ajustar, né? E aí você ajusta para aquilo que você quer melhorar primeiro e também faz o outro tipo de treino para melhorar aquele outro também. Eu vou ver se eu pego esse artigo e traduzo ele. E até o fim desse curso eu vou ver se eu trago aqui algumas informações sobre ele para a gente debater mais, entendeu? Sobre isso, para ficar mais claro. Porque é um artigo que fala de avaliação. Né? Ele analisa o perfil lipídico da pessoa, das pessoas lá, são vários. E aí ele impõe treinamentos em intensidades diferentes. E aí ele vai ver o que vai acontecer no perfil lipídico. E eles analisam e percebem que quando treina em alta intensidade com o indivíduo treinado, gera uma coisa. Quando é com o indivíduo destreinado, acontece outra coisa. Isso pensando no metabolismo, né? Não pensando no resultado, por exemplo, estético. Eu vou ver se eu trago esse artigo até o final do curso, porque tem muita informação aqui que eu coloquei, muita coisa mesmo. Isso aqui que eu estou passando para vocês são só coisinhas básicas que tem que ter mesmo. A gente ainda não chegou, está longe de chegar na parte mais interessante. Então, gerar o laudo, né, do diagnóstico, voltando aqui, evitar que o exercício físico seja lesivo ou insuficiente. Nós temos que saber dar uma dose adequada. Se a gente faz um exercício que não tem uma intensidade adequada, não vai ter tanto resultado. Se você fizer um exercício com intensidade demais, você pode lesionar. Um exemplo, quando eu penso em emagrecimento e melhoria da composição corporal, eu tenho que gerar alguns ajustes no organismo do indivíduo para que ele metabolize gordura durante todo o dia de forma mais fácil, de forma mais ativa. Né? E que ele também possa não estar armazenando tanta gordura assim durante o dia. E para mim fazer isso, para mim gerar essas adaptações, né, esses ajustes, exige uma certa intensidade. Se eu pensar na corrida, né, por exemplo, na esteira, se eu pensar no treinamento aeróbio lá na esteira, uma corrida, né, um treinamento contínuo,
tem uma intensidade adequada para isso. Não é o indivíduo correr em qualquer intensidade que ele vai melhorar o organismo dele para que ele venha a emagrecer de forma saudável. Não é assim. A gente vê muito o quê? As pessoas ficam na esteira ali, naquela caminhadinha de 40 minutos, 1 hora. E eu gosto muito de dizer que, cara, para emagrecimento aquilo não serve para nada. Aí você diz assim, professor, mas não é melhor do que não fazer nada? Qualquer coisa é melhor do que não fazer nada, né? Mas nem por isso é bom. Então, é melhor do que não fazer nada. Isso é verdade. É que nem aquele negócio de jejum intermitente, né? Tem um estudo que é engraçado. O estudo fez assim, o pessoal fazia jejum intermitente e botava o pessoal para treinar. Aí emagreceram. E o outro pessoal não fazia dieta nenhuma. Aí emagrecia menos. Ora, mas é lógico. Ele não fazia dieta nenhuma. Claro que o outro vai ser melhor. Agora, quando você compara o jejum intermitente com a dieta low carb, a dieta cetogênica, qualquer outra dieta, o resultado é igual. Não tem diferença. Contanto que tenha déficit calórico, o resultado vai ser muito parecido. Né? Então, dieta tem que ter déficit calórico. Não importa qual modelo você vai prescrever. O que importa, uma das coisas que importa é que tenha um déficit calórico na dieta. Pensando em emagrecimento, no caso. Legal. Então, tem que ter uma intensidade adequada para o indivíduo se exercitar quando eu penso num determinado ajuste. Por exemplo, se eu quero gerar biogênese mitocondrial, angiogênese, que isso vai também aumentar o VO2 máximo do indivíduo e vai melhorar a utilização de gordura durante o dia inteiro, não é EPOC, e sim uma melhoria do metabolismo energético, não é o EPOC isso que eu estou falando, isso que eu estou falando é um ajuste metabólico, uma melhoria das funções metabólicas para aumentar a oxidação de gordura, a utilização de gordura. Qual intensidade eu vou prescrever esse treino? A literatura dá o que para a gente? Acima de 80% do VO2 máximo. Abaixo de 80% do VO2 máximo, você não vai ter grandes ajustes. Acima de 80%, você vai estar trabalhando uma boa... vai estar gerando um ótimo estresse para ter bons ajustes para isso. Então, primeiro eu tenho que saber o quê? Quanto que é 100% do VO2 máximo. E depois eu tenho que prescrever os 80%, 85%, 90% do VO2 máximo para esse indivíduo. Então, eu tenho que ter essa análise para me saber prescrever a intensidade. E, por último, aí, ter um embasamento científico para prescrever. Né? Treinamento a gente não prescreve de qualquer forma. Tem que ter um porquê. É como o Michel falou. Se eu não tiver um embasamento, fica complicado de eu explicar para o aluno o porquê dele fazer daquela forma que eu estou falando para ele fazer. Então tem que ter um embasamento científico. E aí não é a sua opinião pessoal, é a ciência demonstrando, né? Legal. Ainda na finalidade do programa de avaliação, motivar e desenvolver aptidões, né? É um dos motivos. Você motiva através da avaliação. Reestruturar e configurar os programas de treinamento, especificar o objetivo primário. Pessoal, chamo a atenção de vocês para isso aqui, porque parece que as pessoas não têm muita essa informação. Então, assim, se a pessoa... Eu até fiz essa pergunta para a pessoa ontem no grupo aqui que eu dou aula, e a pessoa não soube nem me responder. Ela me fez uma pergunta sobre hipertrofia para uma aluna dela. Aí quando eu perguntei para ela, olha, mas qual é o objetivo do treino? Ela não sabia me responder qual era o objetivo do treino, ela não sabia nem o que eu estava querendo perguntar. Percebam o seguinte, se você tem um cliente e ele diz para você, Ana, eu quero emagrecer. Esse é o objetivo da sua cliente, Ana. Esse é o objetivo da sua cliente, é o objetivo final. Né? É onde eu tenho que chegar. Então, emagrecimento é o meu objetivo final, é o objetivo final do cliente. Como eu vou chegar lá, passo a passo, os passos são os treinos. Cada treino pode e deve ter seus próprios objetivos. Então, eu posso fazer, por exemplo, um programa de treinamento para 2 semanas ou 3 semanas, buscando melhorar o quê? A força desse indivíduo. Olha, vamos trabalhar primeiramente força. Ah, Ana, mas eu não quero ficar forte, eu quero ficar magra.
Certo, legal, esse é o seu objetivo, mas nosso primeiro passo é aumentar a sua força. Por quê? Porque a gente vai melhorar a sua capacidade funcional, ou seja, a gente vai melhorar a sua funcionalidade, e aí a gente vai evitar algumas lesões que a gente pode ter quando aumentar a intensidade do treino. Isso aqui, na verdade, minha cliente, está mais ligado à sua preparação física. Nós ainda não estamos treinando para emagrecimento diretamente. Nós estamos nos preparando fisicamente para entrar no treino específico. O que vai ser o treino específico? Vai ser um treino que visem aqueles ajustes mais específicos do emagrecimento. E aí, no treinamento contínuo, qual é a velocidade que essa pessoa tem que correr? A 80% da capacidade respiratória dela. Isso é alta intensidade. Acima de 80%, a gente já pode determinar que é um treino de alta intensidade. Não tem como pegar um sedentário que está sobrepeso e meter ele para correr na esteira no dia que ele chega. Eu vou provocar lesões, ou o risco vai ser muito elevado. Então eu tenho primeiro que fortalecer o aparelho locomotor, e a forma que eu faço isso é aumentando a força muscular, né? Então, primeiramente, o meu primeiro objetivo é força. Aí eu vou taxando objetivos semana após semana, 2 semanas, 3 semanas, até eu chegar no ponto que eu consiga fazer um treino específico com esse indivíduo, um treino mais forte, e aí eu vou chegar no emagrecimento, que era o objetivo final dessa pessoa, né? Não que no decorrer desses treinos a pessoa não já vai emagrecendo, não é isso que eu estou dizendo, ela já vai emagrecendo. Mas até chegar ao ponto que ela quer, estético, vai demorar alguns meses. E esses meses eu vou prescrevendo o treino de forma periódica. Isso é uma periodização de treinamento. Primeiro seria uma preparação, né? A preparação física ela é diferente do treinamento físico quando a gente fala em alta performance ou no esporte. Preparação física é um programa de treinamento que pode durar, sei lá, até 1 mês e meio, visando melhorar tudo. Força, equilíbrio, a técnica do movimento, a velocidade, a potência, depende do que a pessoa vai fazer no treinamento, né? Mas a preparação física é isso, é uma melhoria geral do corpo, né? Da condição, da aptidão física geral, coordenação motora, técnica, força. E aí, quando eu vejo que essa pessoa já está ali com a estrutura legal, aí agora eu vou começar a fazer os treinos mais específicos. Se eu pensar em hipertrofia, essa preparação vai demorar aí 1 mês e meio, até 2 meses, quem sabe, dependendo do indivíduo, né? Se ele não tinha nenhuma experiência com musculação, por exemplo, e depois de 2 meses eu já consigo fazer um drop set, eu já consigo fazer uma série de pirâmide, ou seja, eu já entro num treinamento mais específico para hipertrofia. Agora a gente já está treinando com foco em hipertrofia. Tudo aquilo que veio antes foi preparação física, não quer dizer que durante a preparação física o indivíduo também não vai ter melhorias, ele vai sim ter melhorias, mas não vão ser tão específicas para o que ele está querendo, entendeu? Por que não vão ser tão específicas? Porque eu vou estar trabalhando um pouquinho de tudo, e não só uma coisa só. Ok? Ficou facinho de entender aí? Acredito que ficou, né? Bom, muito bom. Viu? Pessoal, outra coisa quando a gente fala em periodização, que eu gosto de deixar claro, é que periodização de treinamento é uma coisa e periodização de exercício é outra coisa. Viu? Quando eu digo assim, eu vou periodizar o seu treinamento. Se eu falo periodização de treinamento, eu envolvo tudo. Eu vou ver a dieta, eu vou ver o descanso desse cara, eu vou ver os dias que ele vai treinar, eu vou ver qual o dia da competição, se tiver, eu vou ver tudo, o dia que essa pessoa vai para a praia, eu quero saber de tudo. A periodização de treinamento, ela engloba tudo que acontece com essa pessoa. A periodização do exercício é onde eu vou me preocupar única e exclusivamente com o exercício. Eu vou prescrever o treino, e aí se esse cara vai fazer amanhã ou não vai, ou vai viajar, ou vai tomar gelada, é um problema dele, né? Eu não estou cuidando do treinamento dele, eu estou cuidando dos exercícios dele, das sessões de exercício, entendeu? São coisas diferentes. Periodização de exercício, eu tenho em mente apenas o exercício, é a pessoa que tem que se ligar e dar seu jeito para ficar dentro do quadro de exercício. Periodização de treinamento é eu junto com o aluno,
E aí nós vamos sentar e vamos analisar a dieta dele, como é que vai estar naquele período, se vai estar alta, se vai estar baixa, qual o objetivo que vai estar, e eu vou estar ajustando o treinamento em cima disso aí. Aí a periodização do treinamento. Ficou tranquilo? Certo, vamos lá. Sim. Tranquilo. Aí os princípios dos testes, né? Tem uma finalidade para a prescrição do treinamento, então não adianta nada eu fazer perimetria, peso, IMC, altura, e depois eu prescrever o treino se eu não vou usar nada disso, para que diabo que eu fiz? Né? Então, os protocolos, os testes que eu vou utilizar, tem que ter a finalidade da prescrição. Não adianta eu usar o teste de resistência abdominal e prescrever treinamento para corrida. O que adiantou fazer aquele teste de resistência abdominal? Serviu para quê mesmo? Só para dizer que avaliei? Então eu tenho que procurar testes que me deem informação que vai influenciar na minha prescrição. Isso é um ponto que eu tenho que pensar. Estarem relacionados com metas e objetivos. Né? Então ter uma meta é legal. Terem qualidade em equipamentos, materiais e métodos, ou seja, eu tenho que fazer uma forma, eu tenho que avaliar de forma que eu tenho aparelhos de qualidade, não é qualquer aparelho que serve, né? Já, pessoal, só atender bem aqui rapidinho. Estão me ligando aqui e é de casa. Espera aí. Estou em aula. Estou dando aula. Certo, então, ó, ter o conhecimento técnico e prático da forma de análise. Então, eu tenho que conhecer o aparelho, saber como analisar direitinho para avaliar. Utilizar análise embasadas cientificamente. Conhecer as limitações e margem de erro do protocolo de análise. Então, quando a gente fala em avaliação física, o que a gente utiliza quase sempre, ou praticamente sempre, são formas indiretas de avaliar. Né? Então, são formas que têm margem de erro. Bioimpedância, o que é melhor? Bioimpedância ou adipômetro? Qual que é mais preciso? Qual que é mais fidedigno? O que vocês acham aí, na opinião de vocês? O que seria mais fidedigno? Algumas pessoas dizem que... Sim, pode falar, Antônio. Bem, na minha opinião, o adipômetro ele dá resultados mais precisos em relação àquela pessoa que já está bem mais treinada, né? Mas no caso eu pego uma pessoa obesa, certos pontos eu não vou conseguir obter com o adipômetro, então seria recomendado uma biopedância, porque já estou vendo que ele está obeso. Legal. Sim, Michel. Eu acho que os dois métodos aí, né, são indiretos, né? Porque isso aí é só para a gente ter mais ou menos um norte, né? Não é 100%, digamos assim, preciso, né? Legal. Então, ó, o que o Marinho falou pra gente? Que o adipômetro, se a pessoa estiver com o físico, não esteja obeso, né, não esteja tão complicado de fazer a mensuração da dobra, pode ser bem legal de utilizar porque é mais específico, ele dá ali em milímetros, né? A análise em milímetros, então pode ser mais preciso. A análise do Marinho foi o que? Avaliando e comparando a bioimpedância com o adipômetro numa situação específica da pessoa. Já o Michel, ele falou de uma forma mais ampla, né? O Marinho não está errado, tá tranquilo a forma de análise dele. A do Michel também tá ok. E o Michel puxou até mais para o lado que eu vou puxar aqui no curso, que é mostrar para vocês alguns detalhes. Então, ó, como ambos são indiretos, a margem de erro nos dois. Então, se eu pensar assim, uma ótima bioimpedância, um excelente aparelho de bioimpedância, e comparar ele com uma pessoa que se garante fazer avaliação com adipômetro, a pessoa que já fez aí mais de 1000 avaliação, né? Essa pessoa domina bem aquele método de avaliar com adipômetro. E aí eu comparo essa pessoa com uma excelente bioimpedância, aí eu vou ter o quê? Só a margem de erro, né? Só a margem de erro que já é
já é mesmo aceita pela ciência. Agora, não dá para me dizer que o adipômetro é melhor do que a bioimpedância, porque também eu tenho que ver quem é que vai fazer. Então, se o professor que vai usar o adipômetro não tem experiência, só fez aí umas 50 avaliação, essa pessoa ainda é considerada inexperiente. Tem alguns artigos mostrando que o indivíduo profissional ele só pode se considerar com uma média capacidade de fazer uma média avaliação com adipômetro depois de 300 avaliações feitas. Então, depois que ele faz 300 avaliações, ele tem uma boa experiência com aquilo, ele vai pensar no lugar certo, ele vai saber utilizar o adipômetro de forma correta, não vai ter muito erro da parte dele, né? Então, tem esse problema aí, que com o adipômetro tem o erro que o adipômetro já tem mesmo, a margem de erro, que é normal, e pode ter o erro humano, né? Pode ter o erro humano. Já com a bioimpedância, diminui. Só tem mesmo o erro da margem, que já é estipulado pela ciência. Agora, você vai errar na bioimpedância se você não seguir os protocolos, que aí tem alguns protocolos. A pessoa tem que ter não ter bebido tomado café, não tem que ter bebido bebida alcoólica, tem que ter se alimentado no mínimo a 3, 4 horas antes, não pode se alimentar muito próximo da consulta. Né? Então tem uns detalhes que tem que seguir, uns parâmetrozinhos para ficar mais fidedigno. Porém, nenhum dos dois é 100%, porque como o Michel falou, são indiretos. E a gente vai discutir qual é a diferença de um para o outro, se tem diferença, se não tem, mais na frente. Certo, pessoal? A avaliação, a gente faz o quê? A mensuração da aptidão total. Então, a aptidão total ela é dividida em psicológica, social e biológica. Bacana. A aptidão motora, a aptidão física, no caso, né? Ou aptidão fisiológica, a gente tem aí essas bases relacionadas à saúde e alto desempenho. Então, quando eu faço uma avaliação, eu posso ter essas duas vertentes. A pessoa está querendo fazer avaliação para quê? Ela é um atleta de alguma modalidade e quer ver a aptidão que ela está tendo, quer aumentar a aptidão dela para o esporte, ou ela quer algo relacionado à saúde dela, e não nem tanto com estética ou com performance, ela está mais preocupada com a saúde dela. Né? Então, dependendo de qual dessas duas aí, saúde ou desempenho, eu posso fazer alguns tipos de teste. Por exemplo, na relacionada à saúde, teste de força tem que ser feito ou pode ser feito. Resistência muscular também é outra boa. Agilidade, flexibilidade, equilíbrio, VO2 máximo, morfologia e funcionalidade. São testes que são diretamente associados à saúde. Né? E para desempenho tem tudo isso e tem mais. Né? Tem a questão estética e tem a simetria, né? E o próprio desempenho. Né? O próprio desempenho também. E o peso corporal pode influenciar. O peso corporal da pessoa, dependendo do esporte que ela pratique, pode influenciar, então é uma coisa que eu tenho que analisar. Por exemplo, um lutador, se ele vai lutar, eu tenho que estar acompanhando o peso dele para que ele chegue no dia da competição ou no dia da pesagem com um peso ali que seja adequado. Então, para alto desempenho, tem mais coisas que podem ser analisadas do que para a saúde. Certo. Aí a ordem. Essa aqui já é a estrutura da avaliação física. Como é que vocês fazem a avaliação física? A ordem. Vocês têm lá todos os aparelhos e qual é a ordem de organização que você vai fazer. Primeiro passo. Você faz primeiro a anamnese. Pessoal, a anamnese é uma coisa muito importante. Eu posso até dizer para vocês que é uma das mais importantes de se fazer na avaliação a anamnese. Para vocês terem uma ideia, essa semana eu viajei semana passada, fui em Parnaíba, em Induzilândia. Eu fiz 5 avaliações. 5 avaliações cobrando um valor de R$120, R$130. Não, 120 e 150. Em Parnaíba, 150. O que eu fiz com as pessoas? Só anamnese. Eu só fiz várias perguntas, uns 30, 40 minutos de questionamento, conversando, explicando. Foi só a anamnese que eu fiz. E
cobrei esse valor e o pessoal pagou tranquilamente, sem problema nenhum. Dá para me prescrever o treino só com anamnese? Dá para prescrever, sim. Agora, dá para me prescrever o treino só com peso corporal ou só com a composição corporal? Não dá. De maneira adequada, não dá. A anamnese eu vou perguntar o quê? Eu vou perguntar se a pessoa já treina, quantas vezes por semana ela treina, se ela é sedentária. Eu vou ter uma ideia, porque eu vou estar vendo a pessoa, se ela está obesa ou não. Eu vou perguntar a ela se ela toma algum medicamento de forma crônica, né? Se ela tem algum problema crônico, diabetes, hipertensão, algum problema crônico. Eu vou perguntar a ela se o pai dela, a mãe dela, alguém na família tem esses problemas, se ela sente alguma dor muscular, se ela sente alguma dor articular. Então tem uma porrada de coisa que eu posso fazer na anamnese, muita coisa mesmo. E é muito mais importante do que eu subir numa balança e ver o meu peso corporal, viu? Então só com os dados que eu consigo coletar com a anamnese, eu consigo avaliar a pessoa. Teve uma vez que eu fui em Parnaíba avaliar uma senhora e uma moça, filha dela. E no dia que eu fui para lá, eu não levei nada de avaliação, porque estava aqui em Teresina, né? E aí eu fui sem nada, e quando eu cheguei lá, que essa senhora entrou em contato comigo e queria fazer avaliação. E aí ela queria, na verdade, um acompanhamento personalizado. Aí eu cobrei um valor legal, né? Que ela 3 vezes por semana, dava um valor bom, elas duas. Inclusive, aí eu fui lá na casa dela e eu fui com na época, minha namorada, né? Na época era minha namorada. Então eu fui com ela lá e essa minha namorada também é profissional de educação, minha ex, né? É também profissional de educação física. E ela vinha me enchendo o saco. Como é que a gente vai fazer a avaliação, que não tem nenhum aparelho, você não trouxe nenhum aparelho, não sei o que, não sei o que. Eu disse, cara, aparelho são ferramentas que eu posso ou não utilizar, né? Eu posso ou não utilizar. O que eu não posso deixar de utilizar é meu conhecimento. Meu conhecimento eu não posso deixar de utilizar na avaliação. Tem que ter meu conhecimento lá. Você vai ver como é que eu vou fazer. Vamos lá. Aí fui lá, conversei com essa senhora, ela falou dos casos dela, e aí ela era diabética, hipertensa, tinha derrame articular no joelho direito, tinha um problema no menisco do joelho, e aí foi me dizendo tanta coisa, e para cada coisa que ela me dizia um medicamento que ela tomava, e para cada medicamento que ela me falava, eu dava uma explicação do que ia ou não interferir no exercício por causa desse medicamento. Cara, foi 35, 45 minutos de avaliação. A mulher ficou maravilhada. Poxa, professor, você deu tanta informação pra gente. Nenhum profissional de educação física nunca tinha feito isso. Você explicou tão bem aqui. Aí a filha dela disse que sentiu uma dor no joelho. Só que ela não falou qual. Aí eu pedi para ela se levantar. Fica em pé. Aí eu olhei para ela em pé. Eu disse assim... na verdade, ela não disse que sentia dor no joelho, né? Ela só ficou em pé e eu falei para ela, você sente alguma dor no joelho? Ela disse, sinto. Aí eu fui e falei, no esquerdo, né? Ela como é que você sabe? Cara, a patela do joelho dela estava toda medializada, estava toda voltada para dentro aqui, ó. O pé dela estava normal, mas a patela aqui no joelho estava medializada, estava voltado para a parte interna da perna. Isso quer dizer o quê? Que a musculatura da região lateral da coxa, os abdutores, está fraco, né? Tem que ser trabalhado. E ela estava pensando em fazer crossfit, ou seja, era um risco muito grande de lesão, porque ela já ia entrar de cara no esporte que busca alto rendimento, não busca tanta correção muscular ou articular, e sim um alto desenvolvimento de performance. Tanto que na maioria dos primeiros treinos você já vai pular em caixote, já vai levantar peso, já vai correr, né? Isso é um esporte, não está errado, é um esporte e ele é assim, né? Então, essa menina ia ter grande risco de se lesionar. E aí eu expliquei isso para ela, ela adorou a explicação e a gente fez a avaliação só com perguntas e respostas mesmo. E aí as moças fecharam lá, ficaram ainda uns 8 meses treinando, né? As duas. E foi tudo ok. Então, a anamnese é a parte que você tem que caprichar.
Porque é aqui que você vai demonstrar para o seu cliente que você tem conhecimento, que você sabe do que está falando, que você está se preocupando com ele. É aqui que você vai vender o seu trabalho, né? É aqui na anamnese. Ficou ok até aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo, professor. Pode continuar. Bacana. Eu vou só finalizar essa parte aqui da anamnese e aí a gente dá a pausa por hoje e a gente conversa para ver se dá para voltar amanhã. Então, ó, depois da anamnese, eu vou fazer o quê? Análise da pressão arterial e da frequência cardíaca e posso utilizar também o oxímetro. Por quê? Porque como a pessoa já está sentada há alguns minutos, ela está ali meio que em repouso, né? Então, eu posso estar avaliando a pressão arterial dela e a frequência cardíaca ali mesmo, já que ela já está sentada. Depois eu faço o teste morfológico, né? Que seria lá a bioimpedância ou então a análise com adipômetro. E faço também a perimetria, que é utilizando a fita, né? Se você quiser fazer essa análise. E aí depois vem para os testes físicos, né? Você vai para o teste postural primeiro. Você faz uma análise postural e funcional. Funcional como assim? Você pode pedir a pessoa para realizar alguns agachamentos, para você ver se ela agacha bem, se ela tem algum encurtamento, se ela tem algum desvio, né? Você pode ver alguns movimentos e pedir para ela fazer, para ver se ela está conseguindo fazer aquele movimento de forma funcional, de forma correta, né? Se ela consegue fazer mantendo a postura adequada. E aí você pode ir para o teste de força, por exemplo, depois do teste de resistência muscular. Pessoal, nunca troquem essa ordem de teste de força por teste de resistência. Se você fizer primeiro o teste de resistência, com certeza vai atrapalhar no teste de força, viu? Então, primeiro eu faço o teste de força e se eu for fazer um teste de resistência, eu faço depois. Aí depois o teste de limiar, né? Os limiares, isso aqui já é na prática, já na esteira, por exemplo, ou na bike. Eu vou fazer um teste de limiar anaeróbio. Denis, poderia dar um exemplo aí dos dois, o de força e o de resistência? Aqui já é prático, viu, Edelbrando? Aqui já é prático. Aqui já seria o quê? Na academia mesmo. Eu fiz até aqui, ó. Eu fiz aqui até o teste postural na minha sala de avaliação, por exemplo. Aí, dos 5 para frente, eu já vou para a prática. Já vou mesmo lá para a sala de musculação, por exemplo. Aí vou escolher um exercício, sei lá, um leg, um supino. Geralmente a gente faz supino, leg ou agachamento. Você pode escolher qualquer um desses para ver a força do indivíduo. Ou pode fazer em vários, pode fazer em 4 aparelhos e anota lá a força dela. Por exemplo, os aparelhos fáceis de realizar o exercício supino, puxada, leg, extensora, aparelhos fáceis. Para que você vai fazer esse teste? Para você ver a força máxima dela, né? E aí você não vai prescrever em cima dessa força máxima, não é para prescrição. É só para você avaliar e depois, na próxima avaliação, você avalia novamente, vai comparar e vai mostrar para ela que a força dela aumentou. E o que adianta? Adianta que eu vou trazer para vocês aqui alguns estudos mostrando que a força muscular está associada à longevidade, à qualidade de vida, à diminuição do risco de morrer por doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, arteriosclerose e uma porrada de doenças, até câncer. Para vocês terem ideia, até câncer, as pessoas que têm câncer, se ela fizer treinamento de força e aumentar a força, elas aumentam a expectativa de vida delas por aumentar a força. Isso a gente já tem uma porrada de artigo mostrando isso, já tem muitos e muitos estudos demonstrando isso. Aqui em Teresina mesmo já tem profissional que está buscando trabalhar só com pacientes que têm câncer. E aí se cobra um valor alto. Aí um personal que trabalha nessa área vai cobrar aí por pessoa R$ 1.300, R$ 1.600, até mais. Viu? Que é um estudo diferenciado, então você se torna um profissional diferente. Mas aí, na academia, o teste de força, você escolheria um aparelho, e aí você poderia escolher, Debrando, se seria força máxima, ou se seria mais para resistência muscular mesmo, né? Tipo assim, coloca um peso X,
e diz para ela, ó, faz até o máximo que você consegue. E aí você anota quantos ela fez e no próximo teste você repete e vê se ela melhorou a resistência dela, né? Então você pode fazer isso. Legal. O teste de limiar anaeróbio também na prática tem que ser esteira, bike ou mesmo na rua, né? Você pode fazer, mas tem que determinar esse limiar. Por que eu tenho que determinar? Porque se eu for passar corrida para essa pessoa treinar, uma corrida na esteira, o limiar anaeróbio vai me dar a velocidade que essa pessoa vai ter que correr, a intensidade que eu vou ter que gerar, né? Então o limiar é o norte da prescrição do treinamento contínuo, por exemplo. O teste cardiorrespiratório, aí teria a ideia de um teste de VO2 máximo, né? O teste de VO2 máximo, você vai analisar a capacidade cardiorrespiratória da pessoa, então você vai dar um resultado aí para ela, como é que tá. E o teste de potência e velocidade também você pode estar fazendo, se for, por exemplo, lutador. Ah, não, professor, eu sou um lutador, eu quero que você me treine para me melhorar especificamente para minha luta lá. Ah, eu luto Muay Thai, eu luto Taekwondo. Então vamos fazer um teste de potência. Eu quero ver como é que está a potência das suas pernas aí. Potência de membros inferiores. Aí tem teste para isso. Eu posso avaliar, ver como é que está a potência dessa pessoa. Isso aqui a gente vai ver como fazer também. Viu? A gente vai fazer esses testes tudo aqui. Então, até aqui, ó, são algumas formas de análise de testes que eu posso estar executando com o indivíduo. Tem muita forma de testar, mas essas aqui são as mais práticas. São as que você pode utilizar e ter uma relevância, uma grande relevância prática. Aí, pessoal, na próxima aula a gente começa aqui já da frequência cardíaca, falando um pouquinho sobre frequência cardíaca, entendendo o funcionamento do coração de forma um tanto simples, para a gente começar a falar de prescrição, do teste em si e da prescrição. Ficou alguma dúvida até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Lembra, pode ser fora do tema, não necessariamente precisa ser no tema, não. Não, pessoal, bem explicado aí os pontos, né? Bem pausadamente aí, você fala e tenta falar de uma forma bem simples e isso está dando para absorver legal, viu? Tranquilo. Até aqui a gente só tem falado de coisa bem simples mesmo, viu? Tá tudo bem básico. É só o que não pode deixar de entender. E aí quando a gente for falar de VO2 máximo, de prescrição, aí vai ficar um pouquinho mais aprofundado. Pode falar, Guilherme. Só mostrando que a diferença desse tipo de avaliação para quem é instrutor de academia, que faz essa avaliação na academia e que faz a avaliação para atendimento personalizado, que é bem diferente, porque na academia não tem como fazer esse tipo de teste. Legal, legal. O que o Guilherme está falando aqui, pessoal, é que aqui foram várias formas de avaliar, né? Não necessariamente você vai utilizar isso tudo de uma vez. Você não vai analisar tudo isso em todo mundo. Se você é um instrutor de academia, você vai analisar o básico. É como eu falei para você no começo da aula. Não é porque isso que é avaliação que eu vou avaliar tudo que tem para ser avaliado. Não. Quanto é que você cobra na avaliação? Você cobra R$500? Ah, então aí você vai avaliar muita coisa, para que vale a pena uma pessoa lhe pagar esse valor. Não, a pessoa só vai pagar só R$50, então faz uma avaliação básica. Faz lá composição corporal, faz um teste de resistência abdominal, um teste de flexão, um teste de postura, né? Vê lá como é que está a postura da pessoa, vê como é que ela está agachando, se ela está agachando bem, vê a flexibilidade dela. Você mata aí 25 minutinhos, acabou, a análise acabou. É isso que o Guilherme está dizendo. Na sala de musculação, quem é instrutor, não dá para avaliar tudo isso. Não dá para você se preocupar com tudo isso. Até porque essa não é a proposta do instrutor. O instrutor de sala de musculação, ele está ali só para mostrar onde é o aparelho, onde é o exercício, ensinar como é que utiliza o aparelho e corrigir alguma postura. E só. Ele não está ali para prescrever treino para ninguém. Quem prescreve treino é quem faz a avaliação. O instrutor da academia, ele tem o papel de instruir naquele programa de treino que a pessoa já tem. Ele não está ali para ser personal trainer de ninguém, né? Não tem como a pessoa acompanhar todo mundo.
Eu vejo muita gente que reclama, academia tal, não tem gente para me acompanhar. Ora, mas não é a proposta, não é essa. Imagina só, se a academia fosse contratar um profissional para cada cliente, seria muito bom, né? Não tinha profissional desempregado no mercado. Então, a gente fica por aqui. Eu vou colocar lá no grupo, eu acho que todo mundo está lá no grupo, um horário para amanhã, e aí vocês vão me dizer lá se dá certo, né? Se fica ok para a gente fazer. Se ficar, a gente se encontra amanhã. Se não ficar, a gente se encontra no próximo final de semana. Eu estipulo que 4 aulas, acredito que 3 a 4 aulas vai dar tempo a gente fechar o material todo, né? Mas também vai depender das perguntas. Eu acredito que quando a gente começar a se aprofundar mais na parte mais prática, eu acredito que vai ter muito mais dúvida, mais pergunta, então acaba demorando mais. Professor, quando você postar o vídeo no YouTube, você manda o link lá no grupo. Na hora, tranquilo, tranquilo. Eu vou tentar postar amanhã já. Certo. Aldenir, o material vai estar disponível depois? Vai, eu posso quando encerrar o curso, eu posso transformar em PDF e mandar lá no grupo, viu? Tranquilo, tranquilo. Pois, pessoal,